Supremo Tribunal Federal decide que porte de maconha para uso próprio não é crime e causa mal-estar com o Congresso. Na segunda reportagem da série Renascendo para a Liberdade, os projetos que ajudam a diminuir a duração da pena de quem foi condenado. Presidente Lula adiou o lançamento do Plano Safra e criou atrito com a bancada ruralista. Ministro da Fazenda Fernando Haddad considerou normal a ata do Banco Central explicando pausa no corte da taxa básica de juros da economia. Justiça de Israel mudou regra histórica para exigir o alistamento de judeus ultra-ortodoxos para servir o exército. Invasão de parlamento do Quênia em protesto contra o governo terminou com mortos e feridos. Inglês de 13 anos passou a fazer o primeiro teste mundial de um implante no crânio que combate a epilepsia. E depois de um século desaparecidos da Suécia, biólogos devolveram aos rios do país filhotes de esturjão, aquele do caviar. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje descriminalizar o porte de maconha para o consumo próprio. Falta agora definir qual a quantidade é considerada de usuário ou de traficante. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não gostou da atitude do STF. Logo no início da sessão desta terça-feira, o ministro Dias Toffoli pediu a palavra para apresentar um complemento do voto da semana passada. Toffoli afirmou que o seu voto é claro no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. O ministro voltou a defender que é constitucional o artigo da lei de drogas que trata da conduta de portar substâncias entorpecentes para consumo próprio. Ele, portanto, não fixou a quantidade que faça a diferenciação entre usuários e traficantes e votou para que o Congresso Nacional estabeleça as medidas para mudar a política de repressão ao tráfico de drogas e ao tratamento dos usuários com enfoque em saúde e recuperação. Mesmo assim, o plenário já tinha definido que é preciso estabelecer um critério para diferenciar usuário de traficante, mas ainda vai fixar a quantidade máxima que vai distinguir as condutas. Na prática, a Corte não legalizou ou liberou o consumo de entorpecentes no país, ou seja, o uso de drogas, mesmo que individual, apesar de não ser crime, permanecerá um ato ilícito contrário à lei. Com isso, quem agir desta forma ainda estará sujeito às sanções que já estão na lei. Reitero que a descriminalização não se confunde nem com penalização, que mantém os efeitos penais, muito menos com legalização, que é uma política de Estado como um todo. E de legalização não estamos a tratar, até porque o tráfico é crime. Esse sim, pela lei de 2006. Únicos ministros a votarem de fato nesta terça-feira, Luiz Fux e Carmen Lúcia adotaram entendimentos diferentes. Fux considerou que a mesma definição se a conduta do porte de maconha é crime não deve ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Ele entendeu que a definição está dentro de uma política de drogas feita pelo legislador e que a definição da diferença entre traficante e usuário deve ser feita pela Anvisa. Já Carmen Lúcia votou com a maioria para aplicar interpretação ao artigo e considerar que é um ato ilícito administrativo e não penal. Para considerar constitucional o artigo 28, por todas as premissas que eu estabeleci, também firmando a minha incapacidade de fixar qualquer tipo de gramagem ou gramatura como quero. Tenho por inconstitucional, sem redução de texto, o artigo 28 para dar interpretação conforme. Acho que a definição, voto no sentido de ser reconhecida a competência do Poder Legislativo para essa definição, que não está hoje no artigo 28 ou
28A, seja o que vier. Autor de uma PEC que proíbe o porte de qualquer tipo de droga ilícita, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a decisão do STF. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, há pelo menos 6.345 processos suspensos aguardando um desfecho do caso. Mas o impacto pode ser maior, já que o novo entendimento pode ser aplicado a investigações criminais sobre o mesmo assunto. A violência custa caro ao Brasil. Atualmente, o país gasta o equivalente a 11% de tudo o que produz na economia para pagar todos os tipos de prejuízos causados por uma guerra diária, que está nas ruas e muitas vezes bate à nossa porta. O Brasil está entre os 30 países que mais gastam com contenção, prevenção e combate à violência. No ano passado, o valor total das despesas foi de 474 milhões de dólares. De acordo com um relatório produzido pelo Instituto de Economia, o Brasil é o terceiro país mais inseguro da América do Sul. Ele ficou à frente apenas da Colômbia e Venezuela. A Argentina foi considerada o melhor país da região, seguido por Uruguai e Chile. O índice separa os indicadores em 3 vertentes: taxa de militarização, conflito interno e internacional em curso e nível de segurança e proteção social. Esse indicador trata o nível de harmonia ou discórdia em uma nação, que envolve taxas de criminalidade, manifestações violentas, cenário político e porção de policiais por habitantes. De acordo com o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio Lima, a baixa relevância do continente nesse indicador está atrelada às mudanças geopolíticas em torno do crime organizado. Para sair de um presídio não basta cumprir a pena e voltar para a rua, é preciso mudar. E para isso acontecer o mais breve possível, contar com a ajuda de projetos que permitem a redução do tempo atrás das grades. É o que o repórter Wellington Pael vai mostrar na segunda reportagem especial da série PED, Renascendo para a Liberdade. Renascer para a liberdade exige dedicação, renúncias e uma plena consciência de transformação. Provavelmente, nem todos os custodiados da Penitenciária Estadual de Dourados aproveitarão a oportunidade de trabalho que é oferecida na unidade para transformar a liberdade em uma nova vida e novas possibilidades. Porém, se isso acontecer, mesmo com um número pequeno de detentos, já será um avanço para a sociedade. O trabalho de presos e outras atividades de ressocialização são importantes para combater um problema crônico no sistema penal, não só em Mato Grosso do Sul, mas em todos os estados: a superpopulação carcerária. O trabalho prisional contribui para a reintegração dos apenados, pois diminui o tempo ocioso na prisão e também faz com que o tempo passe mais depressa, transmitindo à pessoa privada de liberdade a perspectiva de um futuro melhor. Também pode diminuir a pena aplicada pelo Estado através do sistema de remissão, como uma forma de sinalizar que aquele é o comportamento esperado de um cidadão livre, contribuindo para que retorne à sociedade com um pensamento diferente. Detento 1535, crime, homicídio, condenado a 14 anos de prisão, 5 anos cumpridos. Setor de trabalho, lavanderia. E a esperança de transformação. Trabalhando ali, a gente convive no meio da polícia, convive no meio do preso, porque dentro do raio mesmo você fica num lugar fechado, só pensando em bobagem, sem fazer nada. Ali, pelo menos está o dia inteiro trabalhando, entretendo a cabeça, vendo que você está remindo sua pena para você poder ir embora. Eu vou ter que ficar 7 anos aqui dentro, não vejo a hora de chegar a hora de ir embora para recomeçar a vida lá fora. Detento 2525, crime, tráfico de drogas, condenado a 10 anos de prisão, 3 anos e 5 meses cumpridos. Setor de trabalho, cantina e a expectativa de retorno à família. É porque é um serviço que a gente se aprende a comunicar com as pessoas, trabalha em equipe. Ajuda muito, doutor. Poder ir embora logo para cuidar da minha família, né? Arrumar um serviço, né?
O fato de você ter um trabalho aqui dentro, isso muda um pouco a sua cabeça para quando você sair daqui? O que você pensa? Ali a gente já distrai, conversa, já motiva, é uma motivação a mais para a gente sair, se reentregar à sociedade. A confecção de uniformes para o projeto de padronização dos detentos é toda feita dentro do presídio. Ao todo, 16 internos trabalham para entregar 200 kits diariamente, que são compostos por 2 camisas, uma calça e uma bermuda. Todo o material é fornecido pelo governo do estado. Então, até julho, nossa previsão é que todos os presos, de todos os pavilhões, estejam uniformizados. Hoje, nós temos o espaço do anexo da cadeia linear, toda uniformizada, o raio 4 todo uniformizado e o raio 1. Então, em breve, o raio 3 e o raio 2 será todos com uniforme. No mesmo espaço está sendo construído um novo projeto para atender instituições do município com fraldas infantis e geriátricas. Então, a previsão, até agosto ou setembro, nós temos aí, dentro do barracão, uma fábrica de fraldas que vai atender a demanda interna e também a demanda externa. Por exemplo, o lar do idoso, alguma creche, ou a própria prefeitura através de uma demanda e solicitação. O trabalho dos detentos na penitenciária ainda inclui 7 pessoas responsáveis pela lavanderia, 2 pessoas na área de marcenaria, 36 detentos, divididos em 2 turnos, são responsáveis pelo preparo das refeições. O trabalho que mais reúne detentos na PED é a confecção de bolas de futebol de campo, futsal e voleibol. Além do trabalho, a AGPEM busca a preparação dos presos para a ressocialização através da educação e cursos profissionalizantes com entidades parceiras. Ensino fundamental e médio. Algumas salas de aula específicas, em breve nós teremos uma sala totalmente indígena, com o instrutor também, o professor também falante da língua Guarani. Nós temos alguns outros cursos, cursos de qualificação com outras empresas, por exemplo, a remissão por leitura. Temos aí alguns cursos de qualificação pelo Senar, pelo Senai, na qual forma aí, então, a pessoa privada de liberdade para aprender uma profissão. Na última parte da matéria especial PED Renascendo para a Liberdade. Treinamentos, tecnologias e o trabalho dos policiais penais da AGPEM. Como manter a segurança no maior presídio de Mato Grosso do Sul. E veja a seguir, presidente Lula adiou o lançamento do Plano Safra e criou atrito com a bancada ruralista. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou normal a ata do Banco Central, explicando pausa no corte da taxa básica de juros da economia. O lançamento do Plano Safra ficou para a semana que vem. O anúncio, que deveria acontecer depois de amanhã, foi adiado por falta de ajuste nos gastos. A decisão provocou um atrito com a bancada ruralista do Congresso. Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária afirmou que o adiamento demonstra desorganização do governo federal. O presidente Lula se reuniu nesta terça-feira com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Agricultura, Carlos Fávaro. A reunião serviu para bater o martelo em relação ao Plano Safra 2024-2025. Inclusive, a previsão inicial feita pelo Ministério da Agricultura era que o evento de lançamento ocorresse nesta semana, mas houve adiamento para o dia 3 de julho. Quem adiantou essa informação foi o próprio Paulo Teixeira logo após essa reunião. No entanto, ele não deu detalhes aí, os motivos que levaram o governo federal a tomar essa decisão pelo adiamento. Mas o que se fala, então, ali nos bastidores é justamente um impasse por parte do Ministério da Fazenda em relação aos recursos, o montante que será destinado tanto para o agronegócio como também para a agricultura familiar. Ambos querem, o setor espera cerca de 500 bilhões de reais. É importante lembrar que no ano passado, Lula anunciou o Plano Safra no valor de 364 bilhões de reais e esse montante superou a
versão 2022-2023 lançada por Jair Bolsonaro, com recursos totais de 340 bilhões. Questionado então sobre se o governo publica ainda nesta semana um novo edital em relação à compra, do arroz importado, ou para a compra, melhor dizendo, de arroz importado, Paulo Teixeira não disse que sim nem que não, mas levantou o dedo em sinal de positivo, a ver se de fato isso vai ocorrer. O novo plano também deve manter exigências de produção ambientalmente sustentáveis, com reduções das taxas de juros para recuperação de pastagens e premiação também para os produtores rurais que adotarem práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. As autoridades também ainda discutem possibilidades sobre o seguro rural, especialmente depois da tragédia que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. O Banco Central Brasileiro divulgou hoje a ata da reunião da semana passada, explicando a pausa na queda da taxa de juros da economia. A avaliação unânime foi a de que é preciso ter cautela com os cenários interno e externo. Até porque, segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a inflação prejudica principalmente a população de baixa renda. Para definir a taxa básica de juros e tentar conter a alta dos preços no sistema de metas de inflação, o Banco Central olha para o futuro e não para a inflação corrente dos últimos meses. O controle das estimativas de inflação que estão em alta requer uma atuação firme. Uma reunião na semana passada com a diretoria e o presidente da instituição votaram por unanimidade por interromper o ciclo de corte dos juros básicos da economia, que vinha desde agosto do ano passado. A taxa Selic foi mantida em 10,50% ao ano. Na semana passada, o Banco Central estimou que as projeções de inflação do Copom em seu cenário de referência estavam em 4% em 2024 e 3,4% em 2025. No começo de maio, o Banco Central estimava uma inflação de 3,8% para 2024 e de 3,3% para 2025. As previsões do mercado financeiro subiram em relação ao patamar vigente. No começo de março, a projeção dos analistas estava em 3,74% para a inflação deste ano e em 3,50% para o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do próximo ano. No começo de março, a projeção dos analistas estava em 3,74% para a inflação deste ano e em 3,50% para o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do próximo ano. Isso ocorre porque as mudanças na taxa Selic demoram de 6 a 18 meses para ter impacto pleno na economia. A instituição já está mirando a meta deste ano e também para o segundo semestre de 2025. A instituição diz que seu papel na fixação da taxa de juros é técnico e busca conter a inflação. A partir do próximo ano, o governo mudou o regime de metas de inflação e a meta passou a ser contínua em 3%, podendo oscilar entre 1,5% e 4,5%, sem que seja descumprida. O Banco Central e os integrantes do Copom mostram maior preocupação com a inflação de alimentos no curto prazo, destacando não só o efeito das enchentes no Rio Grande do Sul, como também revisões nos preços de alimentos em outras regiões. O Copom mostra também preocupação com a inflação de bens industriais e de alimentação no domicílio, o que deixa de contribuir para a desinflação nesse estágio do processo desinflacionário. Assim como os desenvolvimentos recentes das contas públicas, com proposta de ampliação dos gastos por parte do governo, impactam as decisões sobre a taxa de juros. Em tese, maiores gastos públicos tendem a pressionar mais os preços. O Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, já admitiu que a tragédia no Rio Grande do Sul deve pressionar a inflação neste ano. E no mercado financeiro, além da ata do Banco Central, pesou também a declaração de uma diretora do Federal Reserve dos Estados Unidos, alertando que lá também não há perspectiva tão cedo de uma redução dos juros americanos. O reflexo foi uma alta de mais de 1% no valor do dólar, que fechou o dia cotado em R$ 5,45 na venda. E a Bolsa de Valores houve uma baixa de 0,25%, aos 122.331 pontos.
E o plantio de soja no Brasil pode crescer cerca de 37 milhões de hectares sem a necessidade de desmatamento. São Paulo é o 9º estado no ranking, com quase 2 milhões de hectares, encontrados principalmente no oeste do estado, mas também no Vale do Paraíba. Uma pesquisa feita nos 2 últimos meses mostra que o potencial de crescimento na área plantada de soja pode crescer 80% no Brasil, ocupando somente áreas degradadas de pastagens. Dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, indica que a soja é cultivada atualmente em 45,98 milhões de hectares no país, com produção de 147,35 milhões de toneladas. Nesses quase 37 milhões de hectares do plantio de soja foram mapeados por bioma e por estados. O Cerrado tem a maior área, com 17,6 milhões de hectares em pastos, seguido pela Amazônia, com 11,9 milhões, a Mata Atlântica, 4 milhões e Pampa, 3,1 milhões. Pastagens sem degradação ou com degradação intermediária ou mesmo degradação severa chegam a um total de 6,1 milhões de hectares aptas para a soja. Também foram detectados em Mato Grosso do Sul, seguido por Mato Grosso, 5,9 milhões, Goiás, 4,9 milhões, Minas Gerais, 3,9 milhões e Pará, 3,7 milhões. São Paulo é o 9º estado no ranking, com 1,6 milhão de hectares. Na análise, foram considerados somente cadastros rurais declarados, removendo os cancelados e segmentados por bioma, dividindo as áreas de pastagens aptas para a soja por nível de degradação ausente, intermediária e severa. O Brasil é responsável por 1/3 da soja no mundo. Dados coletados pela Embrapa mostram que a produção global é de 395,91 milhões de toneladas, numa área plantada de 132,52 milhões de hectares. A produção dos Estados Unidos é de 33,33 milhões de safra de soja. Todos sabem que a hidratação é essencial para o nosso organismo, mas com a chegada do inverno, muitas pessoas esquecem de beber água e quem mais sofre com a falta é o nosso cérebro. A falta do hábito de tomar água e a desidratação pode causar dor de cabeça e tontura. A hidratação é essencial durante todo o ano. Mas com a chegada do inverno, muitas pessoas reduzem o consumo de água. Segundo a Organização Mundial da Saúde, manter a hidratação adequada é fundamental para a saúde. De acordo com a OMS, é recomendado o consumo de pelo menos 2 litros de água por dia. Às vezes, sinto até um pouco de dores nos rins, infecção urinária, tenho que correr para o médico. Aí o médico briga comigo, fala que é porque eu não estou consumindo água. Mas aí mesmo assim eu continuo teimando, não bebo. A gente está acostumado no verãozão e tomar bastante água, né? Aí no inverno diminui, mas não pode, tem que ser a mesma quantidade para poder hidratar, né? Este aposentado destaca a importância de beber água e manter o mesmo consumo, mesmo em dias frios. Ele relata que pode haver uma pequena redução no frio, mas ainda assim consome cerca de 2 litros de água por dia. A água faz bem para a saúde. E eu acho que não tem diferença do calor para o frio. Com certeza, eu continuo bebendo água, a mesma quantidade de água que eu bebo no verão. A hidratação adequada é vital para o bom funcionamento do nosso organismo. O Wilson busca manter esta rotina, iniciando logo cedo, consciente da importância da hidratação e incentiva as pessoas ao hábito de consumir água. Eu sigo uma rotina diária de tomar água. Eu acordo pela manhã e já tomo 600 ml de água. Então eu faço isso porque eu sei que isso é para a minha própria saúde. A ingestão da água é fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo em todas as estações. Especialistas recomendam estratégias para lembrar de beber água, como carregar uma garrafa consigo e estabelecer metas diárias para o consumo de água. Colocar alarmes no celular de meia em meia hora, ali de 1 em 1 hora, baixar aplicativos que te lembram de beber água ali durante o dia, trocar ali aqueles copinhos pequenos por garrafinhas maiores,
andar sempre com essa garrafinha ali no seu dia a dia. Então, assim, no frio é muito importante a gente ficar mais atento a esses sinais que eu falei, porque a água ela é importante em todos os momentos. Se a gente não hidrata o nosso corpo, ele não funciona da forma como ele precisa funcionar. E veja a seguir, Justiça de Israel mudou regra histórica para exigir o alistamento de judeus ultra-ortodoxos para servir o exército. E uma invasão de parlamento do Quênia em protesto contra o governo terminou com mortos e feridos. O número de queimadas no Rio de Janeiro aumentou 800% este mês. Detalhe, nada provocado pela natureza, mas pela ação do homem. Focos de incêndio foram registrados em praticamente todo o estado do Rio durante o fim de semana, com destaque para o Vale do Paraíba e a região metropolitana. Sem causa natural, já que não houve nenhum registro de queda de raios, a totalidade dos incêndios foi provocada pela atividade humana, que, somado com o tempo seco, deixou a vegetação suscetível ao fogo. Entre as causas mais frequentes estão a queima de lixo, pasto e plantação. Entretanto, coisas pequenas, como uma brasa de cigarro, pode ser o suficiente para dar início a um foco. No mês de junho, outros perigos começam a aparecer, como as queimadas ocasionadas pela queda de balões que, embora proibidos, continuam a ser soltos criminosamente. O aumento dos casos gerou uma preocupação sobre os danos causados à fauna e à flora da Mata Atlântica. A poluição e os incêndios no Pantanal mudaram a cor da lua. Apesar do cenário atrativo para os amantes de astronomia, o fenômeno surpreendeu alguns moradores do Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira. Olha só essa imagem registrada em Corumbá, região do Pantanal que foi afetada pelo incêndio. Segundo a meteorologista do Clima Tempo, Jocélia Pegorim, a lua ganhou um tom mais avermelhado pela falta de chuva e contaminação no ar. Ela afirmou também que teremos mais dias secos e a poeira pode ficar mais concentrada. Lembrando que o governo do Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência e, em caso de perigo, poderá apontar a necessidade do deslocamento das pessoas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tomou posse nesta noite como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Mendonça está como membro substituto mais antigo e vai suceder Alexandre de Moraes, ministro do STF, que deixou a corte no dia 3 deste mês. A cerimônia aconteceu às 18 horas no plenário da corte e o ministro poderá atuar até 4 anos no tribunal. O TSE agora terá Carmen Lúcia, Nunes Marques e Mendonça como magistrados. A Rede Internacional de Polícias, a Interpol, recebeu hoje a indicação de um brasileiro para ser o novo secretário-geral do órgão. Há 100 anos, o cargo era ocupado por europeus e norte-americanos. O escolhido foi o delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza. Ele é o responsável pela parte operacional e será o novo secretário-geral da Interpol. O brasileiro foi eleito no processo que compõe os países do Comitê Executivo da organização. Eles se reuniram hoje para avaliar os candidatos apresentados. E o nome de Valdeci foi o mais adequado para liderar a Interpol pelos próximos 5 anos. Essa, inclusive, é a primeira vez que um brasileiro entra na disputa do cargo e tira a hegemonia de 100 anos de europeus e norte-americanos no comando. Agora, o nome de Valdeci Urquiza será levado à Assembleia Geral em novembro deste ano. E os países que compõem a organização deverão aprovar o nome do brasileiro. A Suprema Corte de Israel decidiu nesta terça-feira que estudantes ultra-ortodoxos de escolas talmúdicas devem começar a ser recrutados pelas Forças Armadas. O serviço militar é obrigatório para homens e mulheres em Israel, mas os judeus ultra-ortodoxos podem evitá-lo caso se dedique ao estudo dos textos sagrados. Na decisão unânime da Suprema Corte, os ministros consideraram que não havia base legal para a isenção de longa data que muitos judeus ultra-ortodoxos usaram para evitar o recrutamento.
O Supremo Tribunal Israelense ainda argumentou que, em meio à guerra, a situação da isenção criava uma desigualdade perigosa para o país. Na situação atual, o incumprimento da lei do serviço militar cria uma grande discriminação entre aqueles que são obrigados a fazê-lo. O serviço militar é obrigatório para homens e mulheres em Israel, mas os judeus ultra-ortodoxos podem evitá-lo caso se dedique ao estudo dos textos sagrados, ao abrigo de uma isenção estabelecida por David Ben-Gurion, fundador do Estado de Israel, em 1945. Além de serem isentos do recrutamento, os ultra-ortodoxos, conhecidos em hebraico como Haredim, também podem gerir o seu próprio sistema educacional. Opositores apontam que o texto debatido pelo parlamento, apoiado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e criticado pelo ministro da Defesa, Yoav Gallant, está longe de responder às necessidades de pessoal do Exército. Ele disse que, se Netanyahu permitir que a isenção termine, arrisca-se a uma revolta dos partidos ultra-ortodoxos, dos quais depende para manter unida a sua coligação política. Mas se ele avançar com o plano de transformar em lei a isenção, membros seculares poderão romper as fileiras. A decisão da corte já gerou repercussão entre os israelenses no país. A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou a morte de 10 membros da família do líder político do Hamas em um campo de refugiados na cidade de Gaza, depois de um bombardeio israelense. O exército confirmou que um bombardeio matou os 3 filhos do líder do Hamas, considerados agentes militares. Um porta-voz afirmou que várias vítimas continuam sob os escombros por causa da falta de equipamentos e combustível. A irmã do líder, Zahar Hanieh, está entre os mortos. Ismail vive no exílio no Catar. O exército israelense afirmou que não pode confirmar as informações. Em abril, 3 filhos e 4 netos de Hanieh morreram em um ataque ao campo de Shati. O exército confirmou que o bombardeio matou os 3 filhos do líder do Hamas, considerados agentes militares da organização terrorista. Ismail Hanieh declarou na ocasião que quase 60 membros de sua família morreram desde o início do conflito em 7 de outubro. A guerra começou nesta data, quando comandos do Hamas invadiram o sul de Israel e mataram 1.194 pessoas, a maioria civis, com base em dados oficiais israelenses. Mais de 200 pessoas foram feitas reféns. Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva militar na faixa de Gaza, que até o momento deixou mais de 37 mil mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território. Pelo menos 5 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no Quênia durante protestos contra o aumento de impostos. A irmã do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a ativista queniana Alma Obama, também participou das manifestações. Os manifestantes incendiaram os prédios e atearam fogo em veículos nos arredores da Suprema Corte do país, levando a confrontos com as forças de segurança na capital Nairobi. Também houve confrontos em várias regiões do país, incluindo Eldoret, cidade natal do presidente William Ruto, onde multidões de manifestantes encheram as ruas pedindo a destituição do presidente. Muitos negócios foram fechados por medo da violência. A ativista queniana Alma Obama, irmã do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, por parte de pai, estava nos protestos e relatou que foi atingida por gás lacrimogêneo. O Quênia vive uma crise econômica sem precedentes por um conjunto de fatores que afetaram o país nos últimos anos: a pandemia, a guerra na Ucrânia e uma seca histórica. Além disso, a dívida do governo já consome mais de 1/3 das receitas. Por isso, o governo vem tentando arrecadar mais impostos. O projeto de lei passará por uma 3ª leitura pelos legisladores. O próximo passo é que a legislação seja enviada ao presidente para assinatura e ele pode devolver ao parlamento se tiver alguma contrariedade. O Ministério da Defesa anunciou a mobilização das Forças Armadas para conter a emergência de segurança juntamente com a polícia. Já o presidente queniano prometeu reprimir os protestos. Ele disse que vai adotar uma linha dura contra a violência e a anarquia. Após os acontecimentos, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse profundamente preocupado, segundo um porta-voz.
A libertação do jornalista Julian Assange foi celebrada hoje pelos presidentes da República de vários países, incluindo o presidente Lula e organizações que defendem a liberdade de imprensa. O fundador da plataforma Wikileaks é alvo de investigações criminais nos Estados Unidos e foi preso em 2019 no Reino Unido. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, foi libertado da prisão no Reino Unido e deve passar por uma audiência final, depois de alcançar um acordo judicial com as autoridades dos Estados Unidos, o que representa o fim de uma saga judicial de vários anos. O site de vazamento de documentos divulgou um vídeo de Assange no avião que pousou em Bangkok antes de decolar para as Ilhas Marianas do Norte. Perseguido pelas autoridades americanas por ter divulgado centenas de milhares de documentos confidenciais, o australiano de 52 anos vai comparecer na noite desta terça-feira, no horário de Brasília, a um tribunal federal no território dos Estados Unidos no Pacífico. Segundo documentos judiciais, Assange deve se declarar culpado de conspiração para obter e disseminar informações de defesa nacional. O australiano poderia ser condenado a 62 meses de prisão, mas por ter cumprido um tempo similar na prisão preventiva no Reino Unido, ele deve retornar em liberdade para a Austrália. A esposa do ativista, Stella Assange, afirmou que ele será um homem livre depois que o acordo for ratificado pelo juiz. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva descreveu como uma vitória democrática e da luta pela liberdade de imprensa o anúncio de que Assange vai recuperar a liberdade. O governo australiano, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos e a ONG Repórteres Sem Fronteiras também celebraram a novidade. O acordo, que encerra uma saga de quase 14 anos, que inclui 7 anos de confinamento na Embaixada do Equador em Londres, foi anunciado 2 semanas antes de uma audiência crucial nos tribunais britânicos. Nos dias 9 e 10 de julho, o recurso de Assange contra a sua extradição para os Estados Unidos seria examinado. Desde 2019, quando ele foi levado para uma prisão de segurança máxima em Londres, Assange lutava para não ser entregue à justiça americana, que o persegue pela publicação de mais de 700 mil documentos confidenciais sobre atividades militares e diplomáticas, em particular no Iraque e Afeganistão. O australiano, alvo de 18 acusações, enfrentava o risco de ser condenado a até 175 anos de prisão, com base na lei de espionagem americana. Terminou a missão chinesa Chang'e 6. A sonda voltou à Terra com amostras da Lua e vai começar agora uma nova etapa de pesquisas. Após 53 dias de missão, a sonda chinesa Chang'e 6 retornou nesta terça-feira à Terra com as primeiras amostras da história do lado oculto da Lua. A missão, marcada por uma grande complexidade técnica, em particular as questões de comunicação, é uma das mais ambiciosas executadas pela China no espaço. Em um comunicado, a Agência Espacial Chinesa CNSA detalhou que o módulo de retorno Chang'e 6 pousou em uma área do deserto na região da Mongólia Interior, no norte da China, e tudo funciona de maneira normal. A cápsula desceu lentamente graças a um paraquedas vermelho e branco, antes de pousar suavemente ao lado de uma bandeira chinesa. A fase oculta da Lua é uma zona pouco explorada, chamada assim porque não é visível da Terra. A área tem grande potencial para a ciência, porque suas crateras estão menos cobertas pelos antigos fluxos de lava da face visível. A Terra e as rochas extraídas pela sonda Chang'e 6 são muito promissoras para a pesquisa, pois permitirão mais conhecimentos sobre a formação e a história do satélite da Terra. O dispositivo utilizou 2 métodos de coleta, uma broca para extrair amostras abaixo da superfície e um braço robótico para retirar mais material, desta vez na superfície. Também fez fotografias da superfície lunar e fincou uma bandeira da China no lado oculto do satélite. E a seguir, inglês de 13 anos passou a fazer o primeiro teste mundial de um implante no crânio que combate a epilepsia. E depois de um século desaparecidos da Suécia, biólogos devolveram aos rios do país filhotes de esturjão, aquele do caviar.
Um aparelho celular é cada vez mais importante no dia a dia das pessoas, mas é bom evitar os excessos. Afinal, um aparelho como o celular pode acrescentar nada menos do que 27 quilos de peso à coluna, ou seja, vai dar problema lá na frente, se é que já não está causando. Conferir notificações, curtidas e o feed nas redes sociais já são hábitos comuns para quem tem um smartphone na mão. O simples som de uma notificação pode trazer uma sensação boa, mas ao mesmo tempo afetar o controle dos impulsos e até a saúde física. A síndrome do pescoço de texto é causada pela má postura ao mexer nos aparelhos celulares, que pode acrescentar até 27 quilos de peso na coluna. A condição é muitas vezes gerada pela inclinação constante ao mexer os aparelhos eletrônicos, o que sobrecarrega a musculatura e as articulações vertebrais. Médicos ortopedistas explicam que na posição ereta, o peso da cabeça diminui, situação que muda totalmente quando a pessoa está inclinada para frente. Quando se usa o celular, a angulação do pescoço pode chegar a até 60 graus. Entre os principais malefícios associados à utilização desses aparelhos estão a dor no pescoço, cabeça e ombros, desgaste das estruturas da coluna, artrose precoce nas articulações da coluna e hérnias de disco. Especialistas alertam que os problemas podem surgir em todas as idades, mas já há um aumento no número de adolescentes e jovens com dores nas costas devido ao uso excessivo das telas, que é, em média, de 7 horas por dia. Por isso, para evitar a sobrecarga da coluna por causa do pescoço sempre flexionado ao mexer nos aparelhos, a primeira recomendação dos ortopedistas é a de reduzir o número de horas utilizando o celular. Para aqueles que dependem da tecnologia para trabalhar, por exemplo, e não tem como reduzir o tempo de uso, a indicação é usar o celular o mais alto possível, na altura dos olhos, evitando flexionar o pescoço. Além disso, priorizar o uso do computador, onde é mais fácil manter uma postura ergonômica, também é uma opção. Caminhar por cerca de 7.000 passos por dia ajuda a reduzir os sintomas da asma. A conclusão está em um estudo realizado pela USP, Universidade de São Paulo, em conjunto com a Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. O estudo sugere que as recomendações médicas e as políticas públicas concentrem esforços no incentivo ao aumento da prática de atividade física, em vez de focar na redução de períodos de sedentarismo. Os pesquisadores analisaram dados de 426 pessoas das cidades de São Paulo e Londrina, no Paraná, com asma moderada a grave. Os participantes foram divididos em 4 grupos, mais especificamente, quem caminhava pelo menos 7.500 passos durante o dia apresentou melhores pontuações na avaliação de controle clínico da doença, mesmo com comportamento sedentário. O tempo ocioso e a obesidade não apresentaram correlação com a redução de sintomas. Verificou-se também que isso não dependia de medicação e função pulmonar. Embora a prática de atividade física por pessoas com asma já seja recomendada por profissionais da saúde. Mas o tema ainda é visto com receio por parte da população, porque as pessoas com o problema sofrem a contração dos músculos das vias aéreas durante as crises de asma. Outra recomendação importante, de acordo com a pesquisa, é que os profissionais de saúde passem a adotar um olhar mais direcionado para os sintomas de ansiedade, como estratégia de controlar a asma. A Anvisa proibiu a venda de produtos à base de fenol no Brasil. A decisão foi tomada após a morte em São Paulo do empresário Henrique Silva Chagas, que passou por um tratamento de pele em que foi utilizada a substância. De acordo com a Anvisa, o objetivo da medida é zelar pela saúde e integridade física da população brasileira. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira e já está valendo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda e o uso dos produtos à base de fenol, além da importação, a fabricação, a manipulação e propaganda dos itens. A proibição permanecerá vigente enquanto as investigações sobre o
os potenciais danos associados ao uso da substância química forem conduzidas. No início do mês, o empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, morreu em São Paulo após um peeling de fenol, o que acendeu o alerta de entidades de saúde e especialistas. O procedimento foi feito pela influenciadora Natália Fabiana de Freitas, conhecida como Natália Becker nas redes sociais. Natália foi indiciada por homicídio doloso com dolo eventual e a Vigilância Sanitária de São Paulo fechou e multou o estúdio Natália Becker por falta de autorização. O peeling de fenol é uma técnica que utiliza uma substância ácida, o fenol, para causar queimaduras e descamação da pele e, consequentemente, a renovação celular. Ele é considerado um procedimento invasivo, mas é indicado para tratar casos de envelhecimento facial severo, caracterizados por rugas profundas e textura da pele comprometida, como o causado por acne grave. O Conselho Federal de Medicina também se posicionou sobre o tema após a morte do empresário paulista. Afirmou que, por se tratar de um procedimento estético invasivo, o peeling de fenol deveria ser realizado apenas por médicos especializados. Além disso, precisa ocorrer em um ambiente preparado com obediência às normas sanitárias e estrutura, como, por exemplo, um ambiente hospitalar. A Sociedade Brasileira de Dermatologia também se manifestou ao destacar que o peeling de fenol demanda extrema cautela, considerando sua natureza invasiva e agressiva. O primeiro teste mundial para tratamento contra a epilepsia passou a ser testado em um garoto de 13 anos de idade na Inglaterra. O novo dispositivo foi inserido no crânio para controlar convulsões. O neuroestimulador, que envia sinais elétricos a uma área profunda do cérebro, reduziu em 80% as convulsões diurnas de Aaron Nelson, o menino de Somerset, na Inglaterra, que desde os 3 anos de idade tem uma síndrome que provoca várias convulsões durante o dia. O número variava de 2 dúzias a centenas de ataques e algumas vezes o garoto se sacudia violentamente e perdia a consciência, como disse sua mãe Justine. Mas agora, após a cirurgia, o filho está cada vez mais feliz e tem uma qualidade de vida muito melhor. A operação foi realizada em outubro do ano passado como parte de um tratamento experimental em Londres, quando Aaron tinha 12 anos de idade. O dispositivo emite um pulso de corrente constante para bloquear ou interromper os sinais anormais. As extremidades dos fios de eletrodos foram conectadas ao neuroestimulador, um dispositivo que foi inserido em um orifício no crânio de Aaron. A estimulação cerebral profunda já foi testada antes para epilepsia infantil, mas até então eram colocados no peito, com fios que subiam até o cérebro. Como parte do estudo, mais 3 crianças com a mesma síndrome do menino Aaron vão receber o implante do neuroestimulador cerebral profundo. No futuro, a equipe planeja fazer com que os neuroestimuladores respondam em tempo real às mudanças na atividade cerebral, na tentativa de bloquear as convulsões quando estiverem prestes a acontecer. Justine disse estar muito animada com a próxima fase do teste. O neurotransmissor Picostim é fabricado pela empresa britânica Amber Therapeutics, em parceria com a Universidade de Londres, o hospital e a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Mais de 100 anos depois, biólogos devolveram o esturjão do Atlântico às águas dos rios na Suécia. A espécie ameaçada de extinção é procurada para o processamento de uma das iguarias mais finas que se conhece. Várias espécies de esturjão são capturadas por causa de suas ovas, que são processadas como caviar. Cerca de um século depois de terem desaparecido do país, biólogos e especialistas reintroduzem o esturjão do Atlântico nas águas suecas em Gunkalv. Estou esperançosa porque é realmente algo de bom que estamos conseguindo. É um bom começo. 100 exemplares não constituem uma população, mas com o trabalho contínuo construiremos uma população forte. Continuaremos a trabalhar para restaurar o rio e restaurar a área costeira. Os peixes foram trazidos de um criadouro na Alemanha para ganhar a liberdade no rio Gotha, ao norte de Gotemburgo.
O esturjão do Atlântico é considerado ameaçado e até extinto em muitos de seus habitats naturais. É uma dádiva ser uma pessoa que tem a possibilidade de reintroduzir uma espécie extinta nacionalmente. É um presente que não foi dado, mas é uma dádiva poder trabalhar no projeto. É provavelmente a melhor coisa que já fiz. Receptores e transmissores vão ajudar os cientistas a monitorarem e acompanharem a evolução do esturjão do Atlântico. É fantástico, é incrível, é a realização de um sonho. Um longo trabalho árduo com muitos colegas, é fantástico. A espécie já foi abundante no Mar Báltico, que banha os países da Escandinávia. O prefeito da cidade sueca de Kungälv vem implementando novas leis para tornar ilegal a pesca do esturjão do Atlântico. E o inverno em Santa Catarina marcou o período dos pinguins no litoral do estado. Na busca por alimentos e águas mais quentes, esses animais podem ser vistos na costa sul e também sudeste do Brasil. Assim como aconteceu em Florianópolis, onde foi registrado o primeiro pinguim Magalhães da temporada na praia do Campeche. O banhista responsável pela gravação afirmou ter se emocionado com a visão. Os pinguins saem do sul da Argentina e a maioria aparece nas praias catarinenses. O projeto de monitoramento de praias cuida das aves que chegam machucadas ou desnutridas. A organização ainda explicou no site oficial do projeto o que fazer se encontrar um pinguim na praia. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.